Senhores, nesta apresentação vamos falar a respeito do processamento de arquivos XMLs de NFE, nota fiscal eletrônica. Então nós vamos processar os arquivos XML de nota fiscal eletrônica para fazer a geração do arquivo SPED, o SPED fiscal, o ICMS-PI e o SPED FD contribuições. Eu acho que esta rotina aí ela é a mais usual nesse sistema, Muitos usuários adquirem essa ferramenta exatamente para fazer esta geração, gerar o arquivo SPED a partir do arquivo XML de NFE. Então vamos lá, eu vou mostrar no sistema todo o passo a passo para que os senhores possam entender como que é feita esta rotina. Eu tenho o sistema já aberto aqui na minha máquina. Com o sistema aberto, eu tenho a opção gerar SPED, NFE, que é nota fiscal eletrônica. Tenho aqui o módulo nota fiscal eletrônica. Quando eu clicar nesta opção, o sistema vai me apresentar esta tela onde eu tenho alguns dados aqui a preencher, e a selecionar. A gente vai falar a respeito de cada informação aqui para que os senhores possam entender, Então, no canto direito aqui da tela, vocês vão ter aqui a questão do perfil das empresas, As empresas elas estão enquadradas no SPED de acordo com o perfil no SPED CMS-PI, Então, via de regra, as empresas elas estão enquadradas no perfil A, mas porém elas podem estar no perfil B ou no perfil C, que é Simples Nacional. Aqui eu devo informar neste campo o CNPJ da empresa, Então, eu vou digitar aqui o número de um CNPJ teste. Aqui eu seleciono o diretório, eu seleciono aqui a pasta onde os arquivos XML de NFE estão salvos, Então, eu vou selecionar, eu já tenho alguns arquivos testes aqui que eu já deixei salvos. Então, selecionei os arquivos aqui. O sistema automaticamente me informou que vai gerar um arquivo TXT, SPED, dentro da mesma pasta. Eu posso alterar e salvar este arquivo numa pasta qualquer, mas porém eu vou manter na mesma pasta por enquanto. Aqui neste campo eu vou informar a data, Data de início, sempre tem que ser o primeiro dia do mês, e a data fim, sempre o último dia do mês. Detalhe, eu tenho que separar os arquivos XML na hora de processar. XML de saída eu tenho que separar dos de entradas. Então, as saídas são minhas vendas. E minhas vendas, se eu tiver XML de NFE e de NFE, que é consumidor final, eu tenho que separar os arquivos, porque no sistema é tudo processado separado. Entrada, saída. Depois tem uma rotina para fazer a junção desses arquivos. Aqui eu tenho a opção de fazer a exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS, caso a empresa não tenha feito esta exclusão, porque tem softwares que não geram os arquivos XML exclusão, então aqui o usuário tem a opção de fazer essa exclusão. Aqui eu vou informar se eu vou gerar o arquivo SPED CMS-PI ou FD contribuições. De imediato eu vou gerar aqui o SPED CMS-PI. Para que eu selecione um contador, eu vou selecionar aqui um contador. Vou dar um OK. Eu tenho a opção de gerar aqui também o PIS e COFINS, que é o FD contribuições, eu acabei de mencionar. Eu tenho a opção de gerar aqui também o MIMP-SPED. Esse MIMP-SPED aqui é um arquivo TXT que é gerado num layout, para uma empresa de software aqui de São Paulo, chamada Automatic Phoenix. Muitas empresas de contabilidade aqui no estado de São Paulo utilizam esse software, que é o G5 Phoenix. Então, o sistema faz essa geração porque o sistema permite que o usuário faça alterações nos arquivos XML dos dados, através de gerar esse arquivo para importar neste sistema, que é o Contimatic Phoenix. Então, o sistema ele faz essa geração do arquivo no formato MIPSPED.
E aqui eu tenho algumas informações, né? Essa informação aqui eu vou usar acho mais para entrada, né? Que é manter o código do produto original. Quando eu estiver processando notas de saída, via de regra, ele vai ficar marcado, né? Eu tenho a opção de informar que eu tenho IPI não aproveitado. Se por acaso eu tiver essa opção de IPI não aproveitado, fazer o cálculo de PIS e COFINS sobre, né, incluindo, né, na base de cálculo de PIS e COFINS fretes, descontos ou despesas acessórias. O sistema também ele faz, na hora de fazer o processamento do arquivo, principalmente o FD contribuições, o sistema ele calcula, faz a tributação de PIS e COFINS, né, na verdade, de forma automática, né? Ele vê o NCM do produto e ele informa qual é o CST, informa as bases de cálculo, as alíquotas e o cálculo do imposto. Porém, se o usuário não quiser que o sistema faça esse cálculo automático, ele pode clicar aqui para manter o CST, alíquota de PIS e COFINS do XML. Neste caso, o sistema não faria essa troca. Eu tenho aqui uma opção de SPED terceiros. Esses SPED terceiros eu teria uma opção de converter, não, né? Na verdade, pegar um arquivo SPED gerado em um software de terceiros e converter ele para o formato MIMP-SPED, lá da Contimatic, como eu informei. Então aqui o sistema classificaria, pegaria um arquivo, por exemplo, FD contribuições, reclassificaria a tributação de PIS e COFINS e poderia gerar um arquivo MIMP-SPED para que seja importado no G5 Fênix com a tributação correta. Aqui eu tenho uma opção de gerar o CFAP 5929 sem valores, né, que é a venda, aquela venda representativa só de cupom fiscal, né? Então aqui de informar que contém combustível. Se eu clicar nessa opção contém combustível, o sistema ele vai automaticamente gerar registros específicos para informar no SPED, blocos com dados referentes aos combustíveis. Se eu estiver gerando o FD contribuições, o sistema vai dar a opção aqui de gerar o PIS e COFINS consolidado, né, que via de regra ele gera individualizado. Eu tenho aqui uma opção de gerar os blocos C195 e C197. Essa opção aqui eu vou deixar para a gente marcar ela depois, para a gente fazer a gente vai fazer uma apresentação específica somente dela, né, para o usuário entender como funciona. Eu tenho a opção de gerar o registro C176. Esse daqui era o antigo ressarcimento CMS ST, hoje não se utiliza mais. Hoje o ressarcimento é feito através da portaria CAT 42 de 2018, então provavelmente vocês não vão utilizar essa opção. Aqui embaixo eu tenho a opção de informar se meus XML são de entradas, né, compras, ou se são saídas. Neste caso aqui os meus são saídas. Eu tenho aqui a opção de informar se a minha empresa é uma indústria ou um comércio. Vou informar aqui que é uma indústria. E aqui eu tenho a opção de informar se o regime de apuração do lucro, do imposto de renda dela, se é lucro real, se é presumido ou se é simples nacional. No caso aqui eu vou clicar como lucro real. Aqui no caso das entradas, eu tenho como informar uma data específica para notas de entradas nas quais as datas sejam de períodos anteriores. Por exemplo, eu estou processando o mês 7, eu tenho notas de compra do mês 5. Via de regra, o sistema fala, ó, data de emissão, vai escriturar a nota com data de emissão, vamos supor, 15 do 5, data de entrada, 1 do 7, automaticamente. Mas o usuário ele fala, não quero 1 do 7, eu quero 5 do 7. Ele pode mudar aqui a data de entrada. Então todas as notas que tiverem data anterior ao mês em questão, vai entrar com a data que o usuário informar aqui. Aqui eu tenho o campo que é o código de recolhimento do ICMS, né? Aqui no estado de São Paulo o código é o 0462, mas em outros estados tem códigos específicos. Aqui eu tenho a opção de clicar na correlação de CST, CFAP alíquota, né, para dar
início ao processamento, eu clicaria neste botão. Então, quando eu clico neste botão, o sistema apresenta uma mensagem padrão aqui para mim. Eu dou um OK. Ele vai informar que na próxima tela será exibidas as informações dos produtos, onde o usuário pode estar alterando os dados. Está dizendo que já tem dados processados para essa empresa. Tá. Então aqui ele abriu a correlação, que no caso é os dados, né? Todos os dados constantes dentro dos arquivos XML. Como por exemplo, eu tenho aqui o CFOP das empresas que estão participando da operação, o código dos produtos constante, né? Dentro do arquivo XML, a descrição de cada produto, a unidade de medida. Eu tenho aqui um campo que é trocar por. Esse campo aqui geralmente é usado na entradas, porque o código do produto vai vir com o código de um fornecedor. O usuário tem a opção de trocar por um código interno próprio. Se ele não trocar, o sistema troca automaticamente desde que ele marque essa opção aqui no fundo. Desmarque, desculpa, a opção aqui no fundo, né? Tem um detalhe aqui também. Se o usuário quiser alterar qualquer dado nesta tela aqui, né, ele pode alterar, por exemplo, tipo do item, CST de PIS e COFINS, ele pode as alíquotas de PIS e COFINS, alíquota de CMS, CST de CMS, qualquer dado pode ser alterado aqui. Porém, para que o sistema aceite a alteração, o usuário ele tem que vir aqui e desmarcar esta opção aqui de manter a tributação da NFE. Então, o usuário desmarca aqui essa opção, clica lá na correlação. Então aqui eu tenho a opção de fazer várias alterações, né? Quando eu tenho muitos itens, às vezes é necessário alterar o CFOP, o CST, né? Pode alterar qualquer tipo de informação aqui. São muitos dados para alterar. O usuário tem a opção de alterar no Excel também. Por exemplo, eu posso clicar aqui em salvar configuração. Quando eu clicar em salvar, o sistema vai informar: a informação foi salva com sucesso no diretório Siscomv, SPED fiscal, clientes, CNPJ do cliente, né? Saída, underline NFE. Eu posso dar um OK. E vou lá naquela pasta onde ele informou que foi salvo. E lá nessa pasta eu posso aqui, ao invés de alterar lá no sistema, eu posso alterar aqui no Excel. Por exemplo, tá peça, eu quero que seja litros. É só um exemplo, né, de alteração. Mas eu posso alterar vários outros dados. O tipo do item tá 004, eu quero que seja 00. Um exemplo. Eu quero que tudo seja 00. Posso alterar tudo de uma vez. CST de PIS e COFINS, posso alterar. As alíquotas de PIS e COFINS, CST de CMS, posso alterar uma série de dados. Por exemplo, aqui está 7%. Eu posso vir aqui e informar que é 12%. Posso vir aqui e informar, o CST não é 100, é 200, não é 00, é 200. Posso fazer vários tipos de alterações aqui na planilha de Excel, né? Então, posso alterar o NCM dos produtos. Feitas as alterações aqui, né, no Excel, obrigatoriamente eu tenho que salvar, né? Obrigatoriamente é necessário salvar e fechar. Eu não posso deixar essa planilha aberta, senão ela também vai dar erro se eu tentar processar, porque o Excel não vai permitir, né? Então, teria que fechar, salvar e fechar. Salvei e fechei, já fiz as alterações. Eu posso carregar aqui o arquivo existente. Ele vai dar a opção de carregar aquela planilha que a gente alterou. Olha lá, aqueles dados que a gente já alterou, ele já veio aqui com 200. Só aqui que não alterou, peraí. Então estava a 100, a gente alterou para 200. O sistema já alterou. Aí aqui nessa tela ainda eu tenho a opção de confirmar, de cancelar, de exportar dados dos produtos em Excel. Eu tenho a opção de relatórios para gerar só relatórios em Excel. Depois nós vamos ter uma apresentação só para demonstrar essa questão dos relatórios.
Aqui eu tenho uma pequena apuração de CST de PIS/COFINS por CST. Se eu clicar aqui, o sistema me mostra. Só tenho itens com CST 01, o total das minhas vendas do CST 01 é esse valor. Tem aqui, ó, de CMS ele mostra por CFOP, né? Então, eu tenho aqui um total de vendas por CFOP. Vou dar um OK. Aqui eu vou clicar em confirmar, vou dar um OK e vou clicar em gerar arquivo. Pronto, o sistema gerou um arquivo TXT aqui. Eu vou dar um OK. Então, foi gerado um arquivo lá na minha pasta, ó, teste, arquivos NFE. O sistema já informou o nome do arquivo aqui, né? O nome do arquivo, CNPJ, data e horário que ele foi criado, né? No final ele coloca lá o underline, SPED CMS/PI. Então já gerou um arquivo SPED CMS/PI. Eu vou dar um OK, vou aproveitar também e vou gerar o arquivo PIS/COFINS, que é o FD Contribuições. O sistema vai pedir novamente para que eu selecione o contador. Vou dar um OK. Um OK. Vou clicar na correlação. O sistema vai me apresentar aquelas mesmas informações, ó, da tela de correlação. Então eu vou clicar aqui em confirmar. Vou dar um OK. Um OK novamente. Porém, agora o sistema está me dando uma informação aqui que o usuário precisa preencher as contas contábeis, né? Que se a empresa for lucro real e tiver que entregar o FD Contribuições, ela obrigatoriamente tem que entregar tem que preencher as informações das contas contábeis. Eu vou dar um OK aqui, né? Então, as contas contábeis elas podem ser preenchidas aqui, ó, nesta tela ou na planilha de Excel, conforme eu mostrei na apresentação anterior, clicando em salvar, né, em carregar, alterando lá e carregando aqui novamente. Aí tem usuário que não sabe como preencher as informações, ele pode clicar neste botão aqui, ó, que tem algumas instruções de preenchimento. Aqui o sistema vai apresentar é necessário preencher a data de inclusão da conta, o grupo de contas, né, se é 01 ativo, se é 2 passivo, patrimônio líquido, conta de resultado, etc. Se é uma conta sintética ou analítica, qual é a quantidade de subdivisão dessa conta, qual é a codificação dessa conta, qual a descrição da conta, um exemplo aqui, receita de vendas. Aí aqui eu tenho informações da plano referencial da receita e o CNPJ do estabelecimento. Então esses dados todos podem ser preenchidos aqui nesses campos, tanto manualmente aqui nessa tela, ou posso salvar, né, e preencher lá no Excel, no caminho que o sistema está me informando. A usuário, não sei preencher, não sei qual conta preencher. O usuário pode clicar em confirmar, o sistema vai disparar uma mensagem informando, né, que é possível, né, gerar o arquivo somente para que seja feita uma validação sistêmica. Ele vai criar um código lá aleatório, um código, por exemplo, 000, com uma descrição lá não preenchida, e o arquivo vai ser validado. Porém, o correto seria o usuário preencher as informações conforme o que está, né, classificado na contabilidade. Geralmente essas informações o usuário consegue junto ao departamento de contabilidade. No meu caso aqui eu vou clicar em não desejo preencher, vou dar um OK e vou clicar aqui em gerar arquivo. Então o sistema vai me disparar a mensagem, né, e vai gerar o arquivo na mesma pasta lá, com o mesmo nome, porém agora no final do nome ele vai informar que é um arquivo FD Contribuições. Eu vou dar um OK. Vou aproveitar que também já vou gerar o MIMPSPED, né? O MIMPSPED é da mesma forma. Clico na correlação, OK, né? Vou dar um sim. O usuário tem a opção de alterar os dados, todos os dados aqui, né? Ou nessa tela de correlação, ou tem a opção de salvar, né? E alterar lá no Excel. Se eu não for alterar nada, eu posso clicar em confirmar, posso clicar em dar um OK novamente. E aqui eu vou pedir para gerar um arquivo. Então o sistema vai gerar o arquivo, né? No final do arquivo também ele vai salvar todo lá no caminho. No final ele vai me informar que é um arquivo MIPSPED.
Eu vou dar um OK. Vou clicar em cancelar. Eu posso testar a validação desses arquivos. Vamos testar para ver se eles vão ser validados no programa da Receita. Então, primeiro eu vou testar o SPED CMS PI. Então, eu já tenho ele salvo aqui, né? Vou vir aqui em Downloads. Eu já tenho ele salvo. Ele acabou de ser gerado aqui. Deixa eu ver. É esse mesmo, o SPED CMS PI. O programa da Receita está fazendo a pré-validação do arquivo. Se não tiver nenhuma inconsistência, né, o arquivo será validado sem erros. Foi validado, né, eu posso verificar os dados da minha escrituração aqui, né. Então eu tenho aqui as informações resumidas, posso verificar as informações detalhadas por notas, posso ver aqui a minha apuração de CMS, ó, apuração de CMS substituição tributária, se tiver, apuração de IPI. Sem querer, acho que eu cliquei em alguma coisa errada aqui. Eu acho que ele travou, mas enfim. Vamos ver o FD contribuições. Se ele também tiver com as informações consistentes, o arquivo será validado sem problema. Vamos verificar. É um processo, na primeira vez que a gente abre o sistema da Receita, ele é um pouco lento, mesmo que ele fica atualizando umas tabelas e o processo é um pouco demorado. Mas o arquivo foi validado, eu também consigo visualizar os dados aqui, ó, os dados da minha receita. Eu consigo verificar aqui minha apuração, consigo verificar a escrituração dos documentos fiscais dentro do programa. Aqui eu consigo ver os dados das notas fiscais, inclusive consigo ver os itens, né? E é isso aí que eu queria mostrar para os senhores. Deixa eu até voltar lá no ICMS. Vamos ver o que aconteceu. Não vai voltar. Tudo bem. Era isso que eu queria mostrar para os senhores. Então aguardo os senhores na próxima apresentação.